A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Temos hoje mais uma mensagem do Espírito Santo de Deus para o seu coração. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração primeiro e eu quero compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração com o seu coração, tá bom? Mas vamos orar primeiro para que Deus nos abençoe. Meu Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor é perfeito, nada passa, nada escapa dos seus olhos, da sua atenção. E tudo, ó Pai amado, que tem acontecido conosco, tudo que tem acontecido no mundo, mesmo as coisas mais ocultas, mais escondidas, tudo está diante dos teus olhos. E o Senhor vai trazer justiça e vai trazer tudo à luz. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor já iluminou nosso coração, já nos fez entender que o Senhor é bom, que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de tudo. Nós confiamos em Ti, Deus. Se algum dos meus irmãos ainda tem passado por essa dificuldade de confiar em Ti, ainda tem questionado tanto, ó Pai amado, a respeito do porquê de tanta coisa da vida, que o Senhor envolva ele no Teu amor, dê a ele força, entendimento, que o Teu Espírito Santo desça, venha sobre ele, ó Pai amado, para que ele possa ter paz no coração e confiar em Ti. Porque só confiando em Ti caminhamos bem nessa vida. Essa vida já tem tantas coisas difíceis e tantas lutas e tantas guerras, e se nós ainda formos andar ansiosos e sobrecarregados, tudo vai ser muito pior. Mas em Ti nós descansamos, em Ti nós lançamos, ó Pai amado, todas as nossas frustrações, todos os nossos temores, todos os nossos anseios, ansiedades. Em Ti nós lançamos tudo porque o Senhor é o único que é capaz de suportar tudo isso. E o Senhor, pelo Seu amor, se entregou na cruz do Calvário e tomou sobre si as nossas dores, e nós queremos usufruir disso. Não apenas como mendigos querendo receber alguma coisa de alguém, não, mas como filhos, ó Pai amado, sendo educados e tendo intimidade com o Pai. Que a Sua graça venha nos constranger para que mudemos, para que deixemos de ser. Cada dia somos tão falhos e nós queremos deixar de ser. E para isso, ó Pai amado, a Tua graça precisa nos constranger. Que a Sua graça nos constranja, Pai, a melhorarmos, a sermos pessoas melhores, a dizermos não para o mal, não para o pecado. Que a Tua bondade, o Teu amor nos constranja, ó Pai amado, a sermos santos, tementes a Ti. Que o temor do Senhor nos envolva, que o temor do Senhor nos encha, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai amado, para cada situação dessa vida. Abençoe os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor repreenda toda a intenção de Satanás e que os meus irmãos sejam vitoriosos em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus para a vida de cada um deles. Que agora o Teu Espírito Santo visite eles. Não interessa a hora que eles vão estar ouvindo essa mensagem, mas no momento em que eles estiverem ouvindo essa oração, que o Teu Espírito Santo os visite, ó Pai amado. Toque em cada coração, transforma cada vida. Abra nossa mente, Pai amado, para entender a Tua palavra e que a Tua palavra nos ajude a viver melhor nessa terra, Pai amado. Que a Tua palavra ilumine a nossa jornada e nossa caminhada, que a Tua palavra nos santifique, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a crescer e a avançar através do Teu poder, através do Teu ensino, através da Tua palavra. Muito obrigado por esse veículo, Pai amado, de informação, esse veículo que está sendo usado, essa tecnologia que está sendo usada para que os Teus filhos tenham acesso à palavra. Tenha misericórdia daqueles que não têm acesso à palavra. Tenha misericórdia de irmãos que hoje estão sofrendo em lugares e países, ó Pai amado, onde a palavra onde há uma tentativa de reprimir a palavra, mas é impossível. A Tua palavra vai se espalhar cada vez mais e mais. Então, em nome de Jesus, abençoa cada irmão em cada lugar ermo desse mundo, ó Pai amado, que tenha dificuldade de ter acesso à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo visite eles e envie, Pai amado, profetas, missionários, pastores, pessoas que possam ajudá-los e que, acima de tudo, o Teu Espírito Santo os capacite para viver o Evangelho. E abençoa cada irmão e irmã, Pai amado, nas suas lutas diárias, nas suas guerras, ó Pai amado, nas suas dores, nos seus clamores, nos seus sonhos. Abençoa cada irmão e irmã que está me ouvindo agora, nesse momento. Eu peço a Tua bênção e peço que o Senhor abençoe essa nossa mensagem de hoje. Guie tudo, que tudo seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem de hoje vamos falar sobre a insensatez do homem. É isso aí. O título da mensagem é A Insensatez do Homem.
Eu vou ler um texto bíblico e depois vou explicar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. O texto bíblico que eu vou ler, ele está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8. Gênesis 3, 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só esse versículo. Eu vou repetir e vou lembrar a vocês o contexto desse texto. Ele diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse texto, acredito que a maioria já deve ter percebido, notado, ele se refere ao momento da queda do ser humano no jardim do Éden. Quando Adão e Eva fizeram o que não deveriam, fizeram o oposto do que Deus havia ordenado, eles desobedeceram. E a desobediência foi o primeiro pecado da humanidade. Então, aqui começa toda a desgraça. Aqui começa tudo de ruim que a gente vê ao nosso redor hoje. E eu quero começar mostrando para vocês como uma vida simples pode virar complicada. Eu quero dar aqui um exemplo, eu quero fazer uma ilustração. Então prestem atenção. Preste atenção nessa ilustração. Imagina um homem com uma vida boa e sem nenhum problema. Imagina. Aquela vida, sabe, redondinha, justinha, bonitinha, aquela vida que não tem nenhum problema. Tenta imaginar um homem assim. Ele é casado, mas ele tem um bom casamento, ele casou com uma boa pessoa, ele tem uma boa condição financeira, não lhe falta nada, ele não tem dívidas, ele tem uma vida digna nessa terra, ele tem paz, ele tem Deus, ele tem uma vida boa. Vamos imaginar assim. E eu quero mostrar como dessa vida boa as coisas podem desandar. Imagina que esse homem um dia olhou e desejou comprar um carro mais caro que o normal e que apertou as finanças dele. As finanças dele agora estavam apertadas e no limite por conta desse carro. Ele comprou um carro, ele viu, ele desejou, ele achou que tinha condições e de fato ainda encaixava dentro da realidade financeira dele. Só que agora, a realidade financeira dele, que antes tinha certa margem, agora não tem mais. A realidade financeira dele, que antes tinha certa tranquilidade, agora está tudo no limite. Qualquer coisinha desanda, entenderam? É assim que está a vida desse cara agora. Então a vida dele já estava boa e ele resolveu complicar um pouquinho. Concordam comigo? De repente ele complicou comprando esse carro. Só que qualquer coisa que eles desejavam fazer, vamos fazer um passeio? Agora a resposta era, não dá porque a gente está no limite. Vamos sair para comer alguma coisa? Não dá porque agora a gente está no limite. Então você notou como a vida antes do carro era melhor? Porque antes do carro ele tinha margem de segurança, antes do carro ele tinha uma tranquilidade, antes do carro ele podia passear, antes do carro ele podia... Agora ele tem um carro e não pode sair porque está no limite, certo? Só que de repente aconteceu um imprevisto. E se tem uma coisa que é prevista na vida é o imprevisto, né? A coisa mais prevista, a coisa mais previsível que se pode ter na vida é o imprevisto. Ou seja, certamente um imprevisto vai acontecer na sua vida. Então eu sei que parece, né, contraditório, mas a verdade é que é totalmente previsível que o imprevisto vai acontecer. Enfim, de repente acontece um imprevisto. Um vento bateu num galho de uma árvore perto da casa dele. O galho quebrou com esse vendaval, né? O galho quebrou, caiu em cima da casa dele e quebrou o telhado. Só que agora ele não tem margem para consertar o telhado, porque ele resolveu, algum tempo antes, comprar um carro e ficou no limite. E agora, a casa quebrada, o telhado quebrado, tira o conforto que antes ele tinha, porque agora tem filtração, agora tem gota dentro de casa, agora tem vulnerabilidade, tem um monte de coisa acontecendo. Então a vida dele, vocês estão notando como está piorando? A vida dele estava redondinha, de repente ficou apertada com o carro, de repente já não tinha mais a alegria de poder passear porque estava tudo apertado, agora teve um imprevisto, quebrou o telhado, agora a casa que tinha conforto já não tem mais, e aí começam outros problemas, as brigas. O casal que antes não brigava agora começa a discutir, por que você foi comprar esse carro, tal. Aí fica uma confusão danada.
O carro, de repente, sei lá, está num financiamento, ele não tem como se livrar desse carro, de repente, então as brigas continuam porque não tem como resolver o problema e as coisas vão se avolumando e, de repente, ele não tem sabedoria sobre como lidar com as discussões e diz palavras duras, ela também responde com palavras duras e um dia eles chegam ao divórcio. Agora um casamento que era bom, uma vida que era agradável, está cada dia mais desesperadora. Agora, sozinho e frustrado, ele decide afogar as mágoas na bebida. Então, agora ele vai resolver virar um alcoólatra, porque ele não quer mais lembrar da vida frustrante que ele tem. Porque ele antes tinha uma vida boa, agora ele tem uma vida frustrante. Mas para esquecer da vida frustrante, ele pega uma garrafa de bebida, se embriaga, só que sem noção da realidade, ele pega o carro para dirigir, atropela alguém e vai preso. Pronto, vamos parar só até aqui. Vocês notaram como de uma vida boa pode se chegar à desgraça? Vocês conseguiram entender isso? E tudo isso por conta da insensatez do homem. Tudo isso por conta da insensatez do homem. A mesma coisa acontece com a vida. Olha o mundo, olha a vida ao nosso redor. Será que era para ser assim? Será que quando Deus criou, o mundo era para ser como está hoje? Será que a vida era para ser como está hoje? Será que era para ter esse caos, essas guerras, loucura, falta de amor, confusão, famílias se desmantelando, uma pessoa fazendo mal a outra, pessoas fazendo mal a pessoas inocentes? Será que era para ser assim? Claro que não. Mas as pessoas têm a capacidade de ir piorando as coisas. Só que sabe o que é pior? Além delas piorarem, elas ainda culpam a Deus. A culpa ainda é de Deus. Por que Deus permitiu isso? E aí eu lembro de Provérbios 19:3, que diz o seguinte: é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Eu vou repetir essa primeira parte. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha que loucura, cara. Olha que absurdo. É o homem que faz a besteira, mas o coração dele se ira contra o Senhor. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer, realmente, tudo que eu estou vivendo é culpa minha. Tudo que eu estou vivendo é porque eu escolhi essa jornada, essa caminhada. O ser humano tem dificuldade. É claro que uma coisa ou outra que a gente sofra pode não ser, de fato, culpa nossa. Então, sei lá, eu estou andando na rua e dois homens resolvem discutir e aí um deles dá um tiro, erra o tiro e pega em mim, né? Aí eu posso até dizer que naquela hora eu não tive culpa de estar sofrendo aquilo. Mas, na maioria das situações, na maioria dos casos, as dores que nós estamos sofrendo são coisas que nós mesmos causamos. São culpa nossa. E é o que está em Provérbios 19:3, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. E a gente fica, por que o Senhor permitiu, Deus? Imagina esse homem dessa historinha que eu acabei de contar, agora preso, falando, por que o Senhor permitiu? Mas em algum momento Deus mandou ele comprar um carro? Em algum momento Deus mandou ele ficar todo apertado, sem condições de administrar sua vida? Em algum momento Deus mandou ele brigar com a esposa e dizer palavras duras para ela? Em algum momento Deus mandou ele se sentir frustrado, ir lá e encher a cara e depois pegar um carro para dirigir? Não. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a insensatez do homem. Só que eu quero falar da insensatez do homem usando 3 verbos muito, muito comuns no nosso dia a dia, que expressam essa insensatez do homem. E tem um quarto verbo, que é o que as pessoas pouco dão atenção, e esse expressa a sabedoria de Deus. Então, eu quero hoje falar, vou repetir, sobre a insensatez do homem. E a insensatez do homem vai ser eu vou expressá-la, vou expressar essa insensatez em 3 verbos, tá? E depois vou arrematar mostrando um verbo, que é o verbo que mais se alinha com a sabedoria de Deus. Então vamos lá. O primeiro verbo, que para mim traduz bem a insensatez do homem, é o verbo ter. Por quê, Rodrigo? Porque o ser humano ele tem uma cegueira louca por ter coisas, ter posses, ter prazer, ter poder, conquistar,
possuir. O ser humano quer. E aí eu comecei um exemplo daquela historinha justamente mostrando um homem que tinha uma vida boa e de repente, por querer ter algo que não era o melhor para ele naquele momento, fez com que a vida dele se tornasse uma desgraça. Então, a primeira insensatez que eu quero mostrar do homem é essa loucura de querer ter. E aí eu repito, não é só ter posses. O ser humano quer ter prazer, o ser humano quer ter poder, o ser humano quer conquistar, quer possuir e também quer ter posses. Vocês estão entendendo? Só que Jesus, ele lá em Mateus capítulo de número 6, ele dá um alerta muito importante que a gente precisa atentar para isso, a gente precisa ficar muito ligado nisso. Jesus fala assim, cuidado, não ajuntem tesouro na terra onde a traça, o ferrugem consomem. Aqui, gente, preste atenção, nem Jesus e nem eu tínhamos a intenção de dizer, sejamos todos pobres e miseráveis, que é isso que vai salvar a nossa alma. Não, nada a ver isso, tá? Porque não é pobreza nem riqueza que salva a alma. A única verdade no meio de tudo isso é que Jesus declarou que é mais difícil para um rico herdar o reino dos céus porque ele tende a confiar nas riquezas. E aí o problema não é a riqueza em si, não é o dinheiro em si, e sim o amor ao dinheiro. Porque Jesus disse assim, olha, cuidado. No mesmo versículo que ele disse para nós juntar tesouro no céu, ele disse assim, cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Esse aqui é que é o grande problema. É onde está o teu coração. Se o teu coração está em ter, possuir, conquistar, se o teu coração está nisso, você é uma pessoa insensata. O ser humano que está preocupado em ter, é uma pessoa insensata. Então, o verbo ter é um verbo que expressa a insensatez humana. Agora, Jesus ele deixou bem claro, cuidado com esse desejo de ter. Em Mateus 6,21, Jesus disse, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora eu te pergunto, e onde tem que estar o teu coração então? Se Jesus está alertando para dizer, cuidado, onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, onde tem que estar o meu coração? Provérbios 23:26 diz, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O teu coração tem que ser totalmente de Deus e não das posses. E não de absolutamente nada. O seu coração não tem que ser do prazer, o seu coração não tem que ser do poder, o seu coração não tem que ser das posses, das conquistas, o seu coração tem que ser totalmente de Deus. Então, aquelas pessoas que estão muito focadas em ter, são pessoas vazias e totalmente insensatas. O verbo ter é um verbo que expressa a insensatez do ser humano. Agora, o segundo verbo que expressa a insensatez do ser humano é um verbo que algumas pessoas acham que é um pouco mais profundo do que o ter. Então, algumas pessoas acham assim, as pessoas que estão preocupadas em ter são pessoas fúteis e superficiais. Algumas pessoas se aprofundam um pouco mais e deixam de ser tão superficiais e começam a querer fazer. Então, o segundo verbo que eu quero mencionar e que também expressa a insensatez humana é o verbo fazer, que tem a ver com criar, construir algo, deixar um legado. Só que, por mais que alguém possa pensar, poxa, Rodrigo, mas fazer uma coisa e deixar um legado não é ruim. Ainda que a pessoa pense, ele passa a ser ruim quando ele se torna a prioridade do ser humano. E quando eu quero mostrar para vocês que o fazer é insensatez, dando um exemplo mais clássico de toda a Bíblia, que é o de Lucas 10, versículo 41 e 42, que fala de Marta, a irmã de Maria e de Lázaro, que estava lá toda ansiosa, trabalhando, fazendo, enquanto Maria não. Maria estava aos pés de Jesus. Marta, achando que estava em todo o seu direito, foi reclamar com Jesus. Jesus só respondeu assim, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Você quer fazer, Marta, muitas coisas, mas nada disso é importante. Uma única coisa é importante, Maria entendeu e eu quero que você entenda, é ficar aqui na minha presença. É estar aqui diante da minha face. E aí eu me lembro do Salmo 27, versículo 8, que diz qual é a única coisa que precisamos fazer, que é, busque a minha face. Aí o salmista responde, a tua face, Senhor, buscarei. Olha que coisa linda. Enquanto a gente está preocupado em fazer acontecer, deixar um legado, criar, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que pregar, eu tenho que preparar o sermão, eu tenho que tocar o louvor, eu tenho que orar, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que curar enfermos, eu tenho que fazer. Gente, nada disso é de fato importante.
Porque Jesus disse que uma única coisa é importante. E o salmista, no Salmo 27, versículo 8, ele explica o que é essa coisa importante. Deus vira para o salmista e diz: busque a minha face. E a resposta do salmista é: a tua face, Senhor, buscarei. É isso que é importante. Não é fazer, se tornar um ativista religioso com muitas obras, muitos atos, grandes construções, coisas enormes, maravilhosas, um nome que ecoa por várias gerações. E no final das contas, Jesus vai falar assim: nem te conheço, nem sei quem você é. Eu te disse, busca a minha face, você não buscou, estava ocupado fazendo tantas coisas. Então sim, o verbo fazer também expressa a insensatez do ser humano. Então, o primeiro verbo que expressa a insensatez do ser humano é o verbo ter. Algumas pessoas acham que evoluíram quando deixam de buscar só ter e passam a querer fazer. Mas o verbo fazer é o segundo verbo que expressa a insensatez do ser humano. E aí, algumas pessoas, elas acham que evoluíram mais. Por quê? Antes elas pensavam só em ter, agora não. Elas evoluíram para o fazer, mas depois elas acham que evoluíram mais porque agora elas entenderam que não tem que nem ter nem fazer. Elas precisam ser. E eu já ouvi pregadores falando isso. Não adianta você querer ter nada, não adianta você querer fazer nada se antes você não se tornar alguém. Então o verbo ser, para algumas pessoas, é um verbo de sabedoria. É um verbo bonito, mas eu também quero te dizer que o verbo ser também é um verbo que expressa a insensatez do ser humano e eu vou te explicar por quê. Primeiro verbo que expressa a insensatez do ser humano é o verbo ter. Segundo verbo que expressa a insensatez do ser humano é o verbo fazer. E o terceiro verbo que expressa a insensatez do ser humano é o verbo ser. Ser uma melhor pessoa, ser alguém mais santo, ser alguém com mais amor. Alguém pode pensar assim: mas Rodrigo, isso está errado. Rodrigo, você está querendo dizer que ser alguém melhor, ser alguém mais santo, ser alguém com mais amor está errado? Escuta bem o que eu vou te falar. Estará errado quando você achar que é você que faz o verbo ser. Porque Lucas 18, versículo de número 11 e 12, fala de um fariseu que era assim. Ele achava que tinha a capacidade de se tornar alguém melhor pela sua própria força, pelos seus próprios atos. Ele achava que ele podia ser alguém melhor. Então ele orava assim. Lucas 18, do 11 e 12 diz assim: o fariseu, confiando nas próprias obras, posto de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem tampouco como este aí que está aí perto. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Louco! Não é possível o homem transformar a si mesmo pelas obras. Não é possível o homem, pela força do seu próprio braço, mudar quem ele é ou curar a ferida grave do pecado. Então, sim, o verbo ser, ele se torna uma insensatez quando a pessoa não entende que o ser não está nos atos dele, o ser não está na força dele, o ser não está na escolha dele, o ser não está no que ele pode fazer para ser. Não adianta, sabe por quê? Para começo de conversa, olha o que diz João 15,5. Sem mim nada podeis fazer, isso é Jesus falando. Então, você não consegue ser alguém melhor sem Jesus. Você não consegue ser alguém melhor sem Jesus. Gálatas 2,20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a única forma de eu ser alguém melhor é Cristo vivendo em mim. Não existe outra possibilidade. Então, qualquer pessoa nesse mundo que acha que pode ser alguém melhor e não entender que só quem pode fazer dela alguém melhor é Cristo, ela não vai ser, ela é insensata, ela é louca. O verbo ser também expressa a insensatez do ser humano quando o ser humano acha que pode, pela força do seu braço, pela força da sua capacidade, pela força das suas decisões, ser alguém melhor. E não pode, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo restituídos dessa glória única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Filipenses capítulo de número 2, versículo 13, diz assim: Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Então não sou eu que vou ser alguém melhor, é Cristo que vai me fazer alguém melhor. Vocês estão entendendo isso?
Ezequiel 36, do versículo 26 e 27, diz assim, diz que é Deus quem dá a nós um novo coração. O versículo diz, darei a vocês um novo coração, porém em vocês um espírito novo. Significa dizer que não somos nós que podemos ser alguém melhor, é Deus que nos faz alguém melhor. E por fim, 2 Coríntios 3,18 diz, somos transformados de glória em glória na imagem de Deus pelo Espírito do Senhor. Não é por nós, é pelo Espírito do Senhor. Então, o verbo ser, quando a pessoa acha que pela sua força, pela sua capacidade, ela pode ser transformada e mudada, é insensatez. Alguém pode falar assim, ok, Rodrigo, mas isso se aplica então às pessoas que não creem em Cristo? Não. Se aplica também a pessoas que creem em Cristo, mas estão por aí lutando para ser alguém melhor e não estão fazendo o próximo passo, que é o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora, que é o último verbo, esse é o verbo que expressa a sabedoria de Deus. Então veja bem, eu disse para vocês que nós estamos falando hoje sobre a insensatez do ser humano. E eu li o texto de Provérbios dizendo que é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas ele coloca a culpa em Deus. E aqui eu estou mostrando para vocês verbos que expressam a insensatez do ser humano. Pessoas insensatas que querem ter, são insensatas, tolas. Pessoas insensatas que querem fazer, também são insensatas, são tolas, porque não vão conseguir fazer nada de bom. Pessoas insensatas que querem ser, também não vão conseguir, porque só é possível ser em Cristo. Agora, existem cristãos achando que através de uma vida religiosa vão ser pessoas melhores. Nunca vão ser. Nunca serão. Aqui está o verbo que expressa a melhor forma de fato, sua vida inteira ser transformada. De fato, você vai ser alguém melhor se você entender o que eu vou falar. Você, naturalmente e sem forçar a barra, vai fazer coisas boas. E naturalmente, sem precisar ficar procurando e buscando, você vai ter o que você precisa. Então, os 3 primeiros verbos que eu falei, eles vêm naturalmente, fluem naturalmente quando você entende esse próximo verbo que eu vou falar. E esse verbo está no versículo que nós lemos logo no início. Alguém pode estar pensando assim, Rodrigo, você está falando aí da insensatez do ser humano, mas lá no início você leu um texto de que Deus andava pelo jardim, e eu quero voltar a esse texto agora. Eu quero voltar a esse texto porque é esse texto que vai mostrar o verbo mais importante da nossa vida, que é o verbo que expressa toda a sabedoria de Deus para nós. E é o verbo que nós, de fato, temos que nos preocupar para poder, de fato, viver uma vida interessante com Deus. Veja bem, quando Deus criou o mundo, nós lemos lá o versículo, que Deus estava andando pelo jardim. Então, Deus criou o mundo, e no mundo ele criou um jardim, ele construiu um jardim. Agora, olha que interessante. Quando Deus criou o mundo e o jardim, a Bíblia diz que Deus olhou para o que ele fez, para a obra da mão dele, e disse que era bom. Isso que eu fiz é bom. Mas depois que Deus criou tudo que era bom, a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus viu o homem e a mulher, aí ele disse assim, agora está muito bom. Agora não está bom, agora está muito bom. Então, significa dizer que a melhor coisa que havia naquele jardim não era a natureza, não era a fauna, a flora, não era a beleza do jardim, as pedras preciosas, as cachoeiras, os rios, não era o verde, não era o sol, não era nada disso. A melhor coisa que existia naquele jardim para Deus era aquilo que ele olhou e viu que era muito bom, que eram os seus filhos. Deus ia na viração da tarde, ou no momento em que estava soprando a brisa da tarde, que é como está descrito no texto que nós lemos lá no início, Deus ia andar pelo jardim. Deus ia andar pelo jardim. Vocês estão já entendendo um pouquinho o verbo? O verbo que eu mencionei nessa frase. Deus ia andar pelo jardim. O verbo que eu estou dando ênfase é o verbo da sabedoria de Deus. Eu já vou explicar por quê. Então Deus vinha simplesmente andar pelo jardim. Mas por quê? O que Deus queria com isso? Deus é todo poderoso, é onipotente, não tem falta de nada, ele é autossuficiente. O que ele precisa ir andar no jardim? Por que Deus queria andar no jardim?
Deus sabia que no jardim tinha algo que ele amava muito e que ele queria que andasse com ele. O que Deus ia fazer no jardim era algo que o homem não conseguiu, Adão e Eva não conseguiram bem entender, mas tiveram outras pessoas que entenderam. A Bíblia me dá a entender que Deus não ia de vez em quando ao jardim. A Bíblia me dá a entender que Deus ia todos os dias ao jardim. Porque se Deus tinha um interesse no homem, que era a coisa mais preciosa desse jardim, Deus tem um interesse diário no homem. Rodrigo, como que você entende que Deus tem um interesse diário no homem? Olha, primeiro Jesus, ele disse assim, Lucas 9, 23, né? Quem quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, Jesus não falou assim, toma de vez em quando a sua cruz e me segue. Toma uma vez por mês a sua cruz e me segue. Toma uma vez por ano a sua cruz e me segue. Não, todos os dias tome a sua cruz e me siga. Significa dizer que Jesus está dizendo, eu tenho interesse em que você ande comigo todos os dias. O próprio Jesus também, quando ensinou os discípulos a orar, tem uma parte que ele dá uma dica de que ele queria que a gente orasse todos os dias. Quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que interessante. Se ele me fala para orar pelo pão de cada dia e o pão que eu tenho que receber hoje, o que eu tenho que fazer pelo pão de amanhã? Tem que orar amanhã. E o de depois de amanhã? Tem que orar depois de amanhã. O que isso vai fazer comigo? Vai fazer com que eu ore todos os dias. Vai fazer com que eu tenha contato com Deus todos os dias. Vai fazer com que eu tenha comunhão com Deus todos os dias. Ou seja, a Bíblia tem vários versículos que me mostram que Deus quer comunhão conosco todos os dias. O tempo todo. Às vezes a Bíblia usa o termo sem cessar. Tem vezes que a Bíblia fala assim, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa. Tem vezes que a Bíblia diz assim, seja levantando, deitando na sua cama, fala sempre das minhas coisas. A gente vê vários versículos na Bíblia que mostram que Deus quer contato incessante conosco, ou seja, algo sem cessar, o tempo todo, todos os dias. Deus vinha todos os dias andar no jardim, mas na verdade o que Deus queria era que andassem com Ele. O que Deus queria era, enquanto eu estou passeando aqui, Adão, anda comigo. Eva, anda comigo. E vocês já pararam para pensar que se Adão e Eva estivessem andando com Deus, não estavam dando ouvido para a conversa idiota de Satanás? Vocês já pararam para pensar que se Adão e Eva estivessem andando com Deus, não teriam dado ouvido à conversa fiada e não tinham enchido a própria cabeça de minhoca para fazer besteira e desgraçar a humanidade? Graças a Deus por Jesus Cristo que reverteu toda a situação, mas vocês já pararam para pensar que bastava apenas Adão e Eva estarem andando com Deus enquanto andava pelo jardim? Adão e Eva iam aprender coisas profundas, Adão e Eva iam entender coisas que a ciência até hoje não pode explicar, porque eles estavam andando com a fonte de toda a sabedoria. Mas eles não entenderam isso. Agora, eu acho engraçado que tem 3 pessoas na Bíblia que entenderam isso. O verbo andar, ele é mencionado na vida de 3 pessoas. É claro que outras pessoas também entenderam isso. A Bíblia não menciona o verbo andar para Moisés, mas é claro que Moisés andou com Deus, a gente sabe disso. A Bíblia não menciona o verbo andar para Abraão, mas é óbvio que Abraão era amigo de Deus, andava com Deus, a gente sabe disso. A Bíblia não usou o verbo andar para vários homens de Deus, como Daniel, Davi, mas esses homens tinham intimidade com Deus. Mas eu quero mencionar para vocês 3 homens na Bíblia que a Bíblia diz que andaram com Deus. De fato andaram com Deus. Esse é o verbo mais importante. Esse é o verbo da sabedoria de Deus. Porque se você andar com Deus, Deus vai te primeiro fazer ser alguém melhor. Depois Deus vai te naturalmente capacitar para fazer coisas melhores. E quando tudo que você precisar ter, Deus também vai te dar. Não estou falando de riqueza, gente. Estou falando de tudo que você precisar para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te dar. É isso que eu estou falando. Não estou falando de riquezas materiais. Mas tem 3 pessoas na Bíblia que entenderam isso e andaram com Deus. A primeira pessoa que eu quero mencionar está em Malaquias, capítulo de número 2, versículo 6. Diz assim, a lei da verdade esteve em sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Olha que homem fantástico. Vou repetir o que a Bíblia fala desse homem, que eu já vou dizer o nome dele, talvez alguns já até sabem. Malaquias 2,6 diz, a lei da verdade esteve em sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. O engraçado é que os primeiros momentos desse homem na Bíblia são mencionados de forma muito traiçoeira.
Esse homem que é mencionado aqui em Malaquias 2,6 como alguém que tinha verdade na boca, a iniquidade não achou em seus lábios, andou com Deus em retidão e apartou as pessoas da iniquidade, ou seja, ele ensinava as pessoas o caminho certo. Esse homem começa a aparecer na Bíblia como alguém que começou primeiro traindo e vendendo seu irmão. Exatamente, a gente está falando de um dos irmãos de José. Esse homem que a lei da verdade esteve em sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou com Deus em paz e retidão e apartou as pessoas da iniquidade, era Levi, um dos irmãos de José. Levi também foi responsável por assassinar alguns homens. A Bíblia conta lá uma história onde a irmã dele foi violentada. Então, teve uma história também bem terrível envolvendo Levi. E apesar de tudo isso, houve uma mudança na vida de Levi. Levi poderia querer ter coisas, não ia adiantar, porque ele continuava sendo insensato. Levi poderia até querer fazer coisas bonitas, mas não ia adiantar, ia ser tudo vazio. No final das contas, ele ia para o inferno. Levi poderia até tentar ser uma pessoa melhor pela força, mas no final das contas, a natureza dele sempre chamava ele para fazer uma desgraça. Mas um dia, o texto aqui diz que Levi começou a andar com Deus. E quando Levi começou a andar com Deus, Deus não só se agradou dele, como Deus deu testemunho dele aqui em Malaquias 2,6, dizendo: a lei da verdade esteve em sua boca e a iniquidade não se achou em seus lábios, andou comigo em paz e retidão e da iniquidade apartou a muitos. Deus não só deu testemunho de Levi, como Deus escolheu toda a descendência de Levi para ser próximo a ele, para trabalhar junto com ele, para realizar uma grande obra, uma grande missão nessa terra. Tudo porque Levi andou com Deus. O segundo homem que andou com Deus está em Gênesis 6,9, era Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, é assim que diz a Bíblia. No meio de uma geração caótica, no meio de uma geração muito, muito problemática, Noé andava com Deus. E porque Noé andou com Deus, Noé se tornou um homem justo e íntegro na sua geração. O ser aconteceu depois do andar, é isso que as pessoas têm que entender. Por isso que eu disse que o ser é um verbo da insensatez humana, quando a pessoa não entende que ele só será alguém quando andar com a pessoa certa. Noé se tornou justo e íntegro na sua geração, no meio dos seus contemporâneos, porque ele andou com Deus. E porque Noé andou com Deus, Noé se tornou alguém melhor, ou seja, o verbo ser, de fato, fez sentido na vida de Noé. O verbo fazer também fez sentido, porque Deus mandou ele fazer alguma coisa que salvou a vida dele e da família dele. E o verbo ter também fez sentido, porque no final de tudo ele herdou toda a terra. Toda a terra. Foi, vamos dizer assim, a herança de Noé de alguma forma. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que o verbo que mais expressa a sabedoria de Deus é o verbo andar. Andar com Deus. Entenderam isso? E por fim, o último homem que eu quero mencionar, eu acho que esse todo mundo já estava esperando. Gênesis 5:24 diz assim: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Outras versões dizem assim: e andou Enoque com Deus e já não foi mais visto, já não foi mais encontrado, porque Deus o tomara para si. Enoque entendeu o que Adão não entendeu. Deus vinha toda virada da tarde só para andar pelo jardim? Não, Deus vinha para andar com Adão. Deus vinha para andar com Adão e Eva. E eles não entenderam, mas Enoque entendeu. Enoque disse: Deus, o meu antepassado Adão não entendeu o que o Senhor queria, mas eu estou aqui, eu quero andar com o Senhor. O Senhor me daria a honra de andar contigo? E o que é andar com o Senhor, Rodrigo? O que é andar com Deus? Andar com Deus é considerar a presença dEle, considerar a glória dEle todos os dias, em todos os momentos, em tudo que você faz. É conversar com Ele incessantemente, é andar mesmo. E eu sei que nós temos momentos em que Deus vai nos chamar para fazer alguma coisa e vai dar a sensação de que estamos desconectados, mas não precisamos estar de fato desconectados. Aliás, não podemos estar de fato desconectados de Deus. Qualquer momento que nós nos desconectarmos de Deus,
é um momento de desgraça. E Enoque considerava a grandeza, a glória e a santidade de Deus em cada ato do que ele fazia. Enoque conversava e andava em todos os seus passos com Deus. E esse é o verbo de maior profundidade. Esse é o verbo da mais profunda sabedoria. É o verbo andar. Você não consegue ser, nem fazer, nem ter nada, se não andar com Deus. A maioria das pessoas, gente, se preocupam com onde vão chegar, onde isso tudo vai dar. A maioria das pessoas se preocupam com o fim da jornada, com o fim da caminhada. Mas vocês já pararam para pensar? E se a caminhada não tem fim? Como assim, Rodrigo? Toda caminhada tem um fim. Olha, a Bíblia diz, Deus fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a Bíblia está dizendo que o único fim seria, teoricamente, Deus, pelo que eu estou entendendo. Só que Deus é infinito. Então o fim é infinito, o fim não tem fim? Como assim? É isso. Eu estou querendo dizer que se o fim é Deus, nosso destino é a eternidade nele. Se o nosso destino é a eternidade nele, andar com ele hoje já é viver a eternidade. Se o nosso destino é a eternidade nele, andar com ele é o que há de mais importante. Não há nada mais importante do que isso. O mais importante não é a chegada, até porque a chegada é algo eterno. O mais importante é a caminhada. E nessa caminhada, escuta o que você vai ter. Se você caminhar, se você andar com ele, Colossenses 2:3 diz o seguinte: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você precisa está nele. E se você andar com ele, você vai ter acesso a coisas que você nunca imaginou que teria. Tem um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. E esse ditado acaba sendo verdadeiro. Porque se você anda com Deus, você será alguém diferente. Mas se você andar com qualquer outro que não seja Deus, a desgraça é certa para a sua vida. A insensatez de Adão foi não andar com Deus. Já que estamos falando da insensatez dos homens, a insensatez de Adão foi não andar com Deus. E a insensatez de Adão deu início a toda essa loucura que nós podemos ver hoje. Mas nós não precisamos continuar essa insensatez. O mal é que nós temos a mania de acusar Adão. Quando eu chegar no céu, eu vou matar Adão. Calma, mas se você peca, você concorda com os atos de Adão. Se você não anda com Deus, você concorda com o que Adão fez. Porque o que Adão fez foi justamente isso. Deus vinha à virada da tarde conversar com Adão e Adão estava lá batendo altos papos com Satanás. E quando finalmente Deus chegou perto de Adão, Adão se escondeu de vergonha. A insensatez de Adão deu início a toda essa loucura. Mas nós não precisamos continuar nessa insensatez. Nós podemos mudar a nossa história simplesmente andando com Deus. O verbo ter, ser e fazer. Ter, fazer e ser são verbos que expressam a insensatez humana. Mas o verbo andar é o verbo de maior profundidade da sabedoria divina. Se você andar com Deus, o ser, o fazer e o ter serão coisas que fluirão na sua vida. Ande com Deus. Não seja insensato. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelos teus filhos que estão ouvindo essa palavra. Que eles possam compreender e viver algo profundo na tua presença. Que nós, todos nós, possamos andar contigo, Pai. Que essa palavra não seja só mais uma palavra de domingo, mais uma palavra só de um dia ou de outro, de um dia da semana, só mais um áudio que eu ouvi. Não, Pai, que essa palavra entre no nosso coração. Que essa palavra, Deus Todo-Poderoso, de fato faça algo novo no nosso coração. E que nós tenhamos essa sede, essa fome de andar contigo. Eu peço isso em nome de Jesus. Abençoa todos os teus filhos e filhas. Amém. Deus abençoe vocês.